Olá, queridos irmãos. Para mim é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, para a gente poder compartilhar da nossa EBD e dessa feita EBD especial de Páscoa, onde teremos a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre a Páscoa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tirei aqui 3 questões que para mim foram importantes de algumas perguntas que alguns irmãos fizeram sobre a Páscoa e que eu vou tentar resolver. Primeira coisa é sobre Judas. Por que Judas traiu Jesus? Eu tentava dizer para vocês o seguinte: Judas ele fazia parte de um grupo chamado os Zelotes. Esse grupo ele surge quando? Ele surge depois daquilo que a gente chama de revolta dos Macabeus. Nessa revolta dos Macabeus, nós vamos ter, tá, a formação de alguns grupos políticos em Jerusalém. Um desses grupos são os zelotes, os fariseus, os saduceus e os zelotes, os essênios também, que não são citados na Bíblia, mas também existiam no caso. A revolta dos macabeus, eles produzem esses grupos políticos. Foi uma guerra civil que houve em Israel, e daí então produziu esses grupos políticos aqui. Judas era zelote, Pedro também era zelote. O que os zelotes viam? Os zelotes viam que o poder só seria tomado de Roma a partir da ação militarizada, ou seja, quando você pegasse a espada e lutasse. Então, a tentativa dos zelotes era justamente agregar um grupo de pessoas para que esse grupo pudesse se militarizar e então tomar o poder de Roma, inicialmente tomando o poder dos sacerdotes e líderes daquele período, né, de Israel mesmo, e depois então galgando o poder para chegar até Roma. Judas já tinha o planejamento dele todo feito. Jesus tinha agregado uma grande multidão no deserto e continuava agregando gente. Judas viu isso como uma grande oportunidade para tentar resolver o problema dos zelotes. Então vamos fazer o seguinte: vamos vender Jesus e começar a partir disso a revolução, porque o povo vai ver Jesus, essa figura tão amável que anda no deserto curando, multiplicando pães, sendo preso, sendo maltratado. Então, vai começar, Jesus vai mandar todo mundo salvá-lo e vai começar a batalha, vai começar a guerra e nós vamos conseguir alcançar, digamos assim, aquilo que nossos objetivos. Muito bem, por quanto foi que Judas vendeu Jesus? 30 moedas. Para você, 30 moedas são 30 moedas. Para o texto cabalístico, não. 30 significa 3, que simboliza homem, e 10, que simboliza uma hipérbole, ou seja, quando eu quero alguma coisa que é grande, quero uma coisa, transformar algo em algo grande, digamos, incontável, grande, eu coloco como uma hipérbole. Bem, ou eu multiplico por 10, por 100, por 1000, eu faço disso uma hipérbole. Muito bem, quando eu completo aqui 30, eu estou dizendo que o valor que Judas recebeu era um valor grande o suficiente para realizar ou comprar um homem, comprar o valor, os sonhos ou as ideias de um homem. Judas vendeu Jesus pelo preço que era necessário para realizar as suas vontades. Coisa interessante. Judas vendeu Jesus pelo preço necessário para começar a sua ideia de revolução. Era o dinheiro que iria ser investido no projeto da revolução, da batalha. Quando Jesus é preso e ele não pede para que os homens avancem, para que os seus discípulos possam começar a guerra, Judas devolve o dinheiro. Por que Judas devolveu esse dinheiro? Porque não tinha sentido mais ficar com esse dinheiro na mão. A revolução não aconteceu. Judas se arrepende disso. E daí então ele comete suicídio. Porque ele viu a besteira que ele fez. Ele viu que o projeto de Jesus era diferente do projeto dele e que o projeto dele ele não se realizaria a partir daquilo que ele realizou contra Jesus. E Jesus iria morrer e o projeto da revolução iria ser engavetado, como foi a partir também da morte de Judas. Certo? Não sei se eu respondi essa. Vamos caminhar então para frente. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Outro zelote importante era Pedro, viu? Pedro também era zelote e Pedro também sabia mexer com armas. Não é à toa que Pedro corta a orelha de Malco. Ele sabia como lidar com armas. Pedro era zelote também, tá? Por isso que Pedro era durão, assim, meio militar, ele tinha esse jeitão militar dele. Vamos lá. Foi
por que Jesus, por que foi crucificado? Por que Jesus foi crucificado? Aí você pergunta assim, mas bom, Jesus foi crucificado por nossos pecados, normal, natural. Sim, mas por que de cruz? Por que ele morreu de cruz? Por que não a espada? Por que não afogado? Por que não de outro jeito? Por que mataram Jesus crucificado? Você fala assim, mas é porque era a pior condenação que o Império tinha. Não. A pior condenação que o Império Romano tinha, sim. Mas a pior condenação que um judeu poderia participar não era essa. A crucificação não era para condenados pela lei judaica. Era para condenados pela lei romana. Aí sim, é lógico. Certo? Então a cruz não era para judeu, era para romano. Mas por que Jesus morreu de cruz? Por um motivo muito simples. A condenação, nem a condenação que ele recebeu era para ele. Tudo que aconteceu no processo de julgamento de Jesus foi equivocado. Tudo que aconteceu naquele processo de julgamento foi equivocado. Tudo. Né? Primeiro que o julgamento, segundo a Pax Romana, deveria acontecer pelos israelitas. Eles deveriam cumprir a pena, eles deveriam assumir a pena e era eles que deveriam cumprir a pena. Eles deveriam tecer a pena, né? E eles deveriam cumprir a pena. Qual seria a pena máxima para um judeu? O apedrejamento. Jesus deveria morrer apedrejado. Se foi pelo fórum judaico que ele foi julgado, ele deveria ser apedrejado. Porém, os líderes judaicos sabiam que se colocassem Jesus no meio da rua e apedrejassem, poderia ser que uma revolução começasse. Então o que eles precisavam fazer? Eles precisavam do apoio de um órgão maior, que se houvesse alguma coisa acontecer, pudesse controlar as massas. O que eles fazem? Vamos jogar esse pepino para Roma. E aí jogou o pepino para Roma. E deixou que Roma pudesse trilhar o caminho da punição. Tá? Então o caminho da punição, ele foi montado pelos romanos. Foram os romanos que começaram esse processo. Foram os romanos que trilharam esse caminho. Foram os romanos que constituíram esse fator punitivo, digamos assim. Né? É importante dizer que Roma, que o Pilatos, ele tinha essa ideia, ele sabia dessa relação de que a cruz era um elemento de punição. E ele tentou deixar Jesus fora da cruz. Né? Até aquela coisa de que na Páscoa liberava-se um preso e tal, ele coloca Jesus e coloca Barrabás, dois projetos messiânicos ali se degladiando, digamos assim. O projeto de Jesus de independência do povo, dos poderes da religiosidade judaica, e o projeto de Barrabás, que era um projeto justamente de libertação a partir da espada. Barrabás era salteador. Barrabás era matador de soldado romano. A palavra salteador é isso, matador de soldado romano. Barrabás era um zelote também. Indícios históricos mostram que Barrabás era um zelote. Se Barrabás era um zelote, era um líder do grupo zelote, o povo resolveu assumir a proposta messiânica dos zelotes e abandonar de Cristo. Por quê? Porque o povo se sentiu ali meio que coagido pelas lideranças judaicas a abandonar Jesus. Porque Jesus era uma ameaça muito maior, entende, para as lideranças judaicas, do que Barrabás. Barrabás não era essa ameaça toda, mas Jesus era. Porque Jesus estava mexendo na cabeça do povo. Jesus estava mudando o modo do povo pensar. E aí que os líderes ficam com medo quando um novo pensador inicia a sua trajetória e começa a trazer isso à tona. Tá? Só para dizer para vocês aqui, em termos de curiosidade, só essa coisa que parece ser coincidência aqui, ó. 3:33. 3 dias de crucificação, 33 anos que é a idade de Jesus. Fica parecendo que é coincidência. Não, isso aqui é a Bíblia indicando outras duas coisas. Primeira coisa que a Bíblia está indicando aqui, ó, 33 anos. Nós temos 3 duas vezes. Tá? 3 duas vezes. Tá? Olhem para o outro lado aqui. Número 1 na Cabala significa Deus. Número 2 na Cabala significa criação. Número 3 na Cabala significa homem. Se você interpreta a Bíblia dessa forma, você vai entender o seguinte, que Jesus é o homem recriado. Em Cristo nós temos a nova criação do homem, ou seja, Jesus é o novo Adão. É aquele texto lá do apóstolo Paulo, quando ele diz, por um homem entrou o pecado no mundo, né? E por outro homem o pecado saiu. Então, Jesus é o novo Adão. Jesus é aquele que refaz a criação do homem a partir do seu sacrifício. Por isso os 3 dias. Olha.
que esses 3 dias estão dizendo é que com Cristo todos os homens, né, os homens têm a oportunidade agora de ressuscitar também. Em Cristo, todos os homens são ressuscitados. Tá? Por isso a ideia dos 3 dias. Ok aí? Então nós temos dois indicativos sobre os homens. A segunda pergunta interessante é a pergunta que diz o seguinte: por que os cristãos comem peixe na Sexta-feira Santa? Essa pergunta eu recebi hoje de manhã e eu respondi pelo Zap, mas eu vou responder agora aqui também pela EBD. Tá? Por que alguns cristãos comem peixe na Sexta-feira Santa? Bem, alguns cristãos comem peixe porque não sabem por que comem. E eu digo isso por muitos católicos, que o catolicismo é uma crença muito rica de doutrinas, detalhes, símbolos, questões que a maioria dos católicos não sabem nem o que significa. Fazem por fazer. Fazem porque já virou uma tradição. E tradição por tradição, deixa eu dizer isso para você agora. Tradição por tradição, sabe o que é que acontece? Ela perde sentido. E quando se perde sentido, se perde o valor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por que alguns cristãos comem peixe na Páscoa? Apesar dos padres dizerem que é para respeitar a carne por conta do corpo de Cristo, nada a ver. Da minha concepção não tem nada a ver isso. Eu acho que foi uma desculpa meio que criada para tentar explicar de modo mais fácil essa questão de comer peixe. Mas o peixe, na verdade, para o cristianismo, era o símbolo do cristianismo. A cruz ela se torna um símbolo posterior, mas o símbolo do primeiro século do cristianismo era o peixe, por incrível que pareça. O peixe trazia consigo esse símbolo do cristianismo, por alguns fatores. Né? O primeiro grande fator é a ressurreição. Peixe simboliza ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha, vamos ver aqui esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui foi retirado de uma tumba do primeiro século. Tá? Foi encontrado numa tumba em Jerusalém no primeiro século. Nós temos aqui um peixe, tá? Que está vomitando um homem. Essa bola aqui é um homem, tá, gente? Está vomitando um homem, certo? Esse peixe é uma referência a Jonas, tá? Aquela história de Jonas, quando Jonas é, digamos assim, vomitado da barriga daquele peixe. Passa 3 dias na barriga do peixe e então ele é vomitado, digamos assim. Mas assim, uma coisa interessante aqui. Por que isso aqui simboliza a ressurreição? Porque liga aos 3 dias de Cristo, dentro do processo também da ressurreição. E aí você colocava isso aqui na sua tumba, um judeu passava, olhava e dizia assim, olha, eles estão fazendo uma referência a Jonas. Estão fazendo uma referência a Jonas. Mas na verdade eles estavam fazendo referência a Cristo. Quando você colocava isso aqui em sua tumba, você queria dizer o seguinte, olha, eu também ressuscitarei com ele. Que era uma frase muito comum na época, o cristão dizer isso, porque eles acreditavam realmente nisso. Eles acreditavam que a ressurreição ia acontecer amanhã, que Jesus ia voltar amanhã. Então, a crença da volta de Jesus no primeiro século era muito forte. Jesus vai voltar e nós ressuscitaremos com ele, todos os cristãos ressuscitarão com ele. Né? Então isso aqui é importante, por quê? Porque mostra aqui o peixe, claramente, vomitando esse homem, era símbolo da ressurreição, que era uma das doutrinas mais fortes no primeiro século. A ressurreição era uma das doutrinas mais fortes da fé cristã. Tá? Uma outra coisa interessante era o acróstico ictos. Né? Nesse acróstico aqui, ictos é o nome para peixe em grego. Tá? Aqui está transliterado, tá? Transliterado para o português, mas aqui é a palavra ictos em grego. Tá? Quando eu estava no meio da perseguição romana, e eu queria me identificar como cristão para outro cristão, outro possível cristão. O que eu fazia? Me curvava, chegava na terra, na areia, e desenhava um arco. Beleza. O outro vinha, olhava o arco. Se ele fosse cristão, o que ele ia fazer? Completar o arco. Completava o arco. Pronto. Identifiquei ele como cristão e ao mesmo tempo fiz uma confissão de fé. Qual é a confissão de fé? Cada palavra dessa simbolizava um elemento diferente. A palavra I, por exemplo, significava Jesus, né? Jesus.
né? Aqui nós temos essa outra palavra grega, que seria Christos. Outra letra grega. Theos, outra. Ios, sigma. Soter, tá? Seria, Iktos significaria Iesus Christos Theos Ios Soter, que significa Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Traduzindo, de um modo não literal, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Seria esse o nome, aquilo que a profissão de fé, ou a confissão de fé, que eles faziam quando desenhavam isso na areia. Tá? Vou dizer uma coisa para vocês, mas por que então comer o peixe? Eu disse para vocês que o judaísmo, nas aulas anteriores, o cristianismo ele nasceu do judaísmo. Era uma seita do judaísmo, digamos assim. Ele era um braço, uma ramificação do judaísmo. E o judaísmo, eles tinham uma prática muito forte de transformar as suas festas em sabor, cheiro e cor. Então eles tinham essa prática. A lembrança no judaísmo, ela é olfativa e degustativa. Então você come, você sente o sabor e você lembra. Você sente o cheiro e você lembra. A ideia era essa. E aí você tem, por exemplo, os primeiros cristãos eram judeus, então eles faziam as festas judaicas e tinham, além dessas festas judaicas, eles tinham agora a festa cristã. Então vamos fazer o seguinte, a gente prepara a festa judaica, partilha a festa judaica e no final eu como peixe, para lembrar de Jesus Cristo, como processo de complemento. Claro que aqueles que se tornaram cristãos prosélitos posteriormente só comiam peixe. Por quê? Porque não eram judeus. Então eles não tinham interesse na história do judaísmo, eles tinham interesse na história do cristianismo, que estavam se tornando cristãos. Por isso que o peixe entre os cristãos se tornou esse elemento tão forte de símbolo para ser, digamos assim, degustado no momento da Páscoa. Porque lembra a ressurreição de Cristo. Pastor, e eu preciso comer peixe hoje? Não. Não há necessidade de você comer peixe hoje. Você não vai morrer, não vai pegar coronavírus porque você não comeu peixe. Na verdade, a gente tem que entender que esses símbolos eles fazem mais sentido quando eles têm, digamos assim, quando eles se aderem à nossa vida. Tá? Então essas figuras simbólicas, quando eles se aderem à nossa vida, eles fazem mais sentido. Se você quiser comer peixe, meu irmão, nada lhe proíbe. Mas, se você não quiser comer, fique à vontade. Nada irá acontecer sobre a sua vida se você não o fizer. Tá bom? Queridos, eu espero que eu tenha conseguido explicar algumas coisas para vocês e que possamos sair daqui, dessa tarde, com nosso coração já tranquilos e também com um aprendizado que foi nos trazido durante esse período. Que Deus abençoe a vocês, espero encontrá-los de novo na próxima EBD, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Um abração e nos vemos logo mais no nosso culto.